governo federal avalia empregar a presença das Forças Armadas em algumas áreas do Rio de Janeiro, depois dos ataques em série realizados pela milícia na zona oeste da cidade. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que sugeriu a possibilidade ao presidente Lula. O chefe do executivo deve consultar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Dino negou, no entanto, a possibilidade de uma intervenção federal na segurança pública do Rio. Rio de Janeiro, você vem acompanhando aqui na Band News, viveu um dia de apreensão nessa terça-feira. Parte do comércio fechou as portas com medo de novos ataques na zona oeste da cidade. Relembrando o que aconteceu na segunda, né? Segunda-feira, 30 e tantos ônibus queimados, 35 milhões de reais em prejuízo para a capital fluminense, só em ônibus, né? Ontem, 12 unidades de saúde da rede municipal ficaram fechadas, os trens urbanos circularam de maneira irregular. E a gente vai justamente para o Rio agora conversar com ele mais uma vez, o Mário Dias Ferreira, que ontem estava conosco nesse horário, trazendo o resumão daquela segunda-feira de terror. A terça-feira ainda não foi normal, né, por assim dizer. Mário, bom dia para você. Bom dia, Carla. E depois do caos nos últimos 2 dias, uma manhã com o transporte funcionando normalmente, pelo menos é o que os ouvintes informam, da zona oeste do Rio de Janeiro, monitorando desde a madrugada aqui também pelo WhatsApp Band News FM Rio, um policiamento bastante reforçado em bairros que foram afetados com esses ataques violentíssimos, com 35 ônibus queimados na última segunda-feira. Patrulhamento da Polícia Militar, da Polícia Civil na Zona Oeste. Há uma expectativa de que haja esse aumento e a gente quer, obviamente, atualizar também nos terminais de ônibus e circulando a reportagem na região para trazer outros detalhes para a gente. A repórter Gabriela Souza traz um panorama de momento. Bom dia, Gabi. Bom dia para você, Mário, para todos que nos ouvem por aqui. Panorama de mais tranquilidade, Mário, porque na manhã de hoje a gente percebe em alguns pontos da Zona Oeste, principalmente, que estão até mais movimentados do que ontem, já que ontem, né, terça-feira, um dia depois do ataque a esses ônibus aqui da Zona Oeste, que foram pelo menos 35, é claro, os trabalhadores ainda estavam muito inseguros para poder retomar a rotina de trabalho, mas nesse momento eu falo daqui da Barra da Tijuca, aqui perto do terminal Jardim Oceânico, consigo perceber que tem mais movimentação, sim, até de pessoas, passageiros por aqui, em alguns pontos de ônibus também tentando ir para o trabalho, ainda são 7 e 6 da manhã, então tem alguns pontos bem movimentados, BRT funcionando normalmente para quem precisa, mora aqui na Zona Oeste da capital, fazer esse trajeto do metrô até Alvorada, que são, assim, ligações importantes, né, do metrô com o BRT aqui da Transoeste. Então a gente percebe que hoje, apesar ainda da insegurança de alguns passageiros, tem sim essa movimentação maior, já que a rotina precisa ser retomada. Mas ontem o panorama foi bem diferente. A gente já escuta então um trechinho, né, do que as pessoas falaram com a gente sobre essa sensação de se sentir inseguro, já que não sabe como é que vai ser o dia a dia do trabalhador. Vamos ouvir. A gente sai meio assim amedrontada, né? Foi um episódio bem caótico, assim. A gente não sabe o que a gente vai encontrar, se tá a mesma coisa, se mudou, se vai estar tranquilo. Eu não consegui voltar para casa. Cheguei aqui na Alvorada, já estava, né, o tumulto, tudo parado. Ritmo de dormir no trabalho. Eu não sei nem como vou fazer para voltar para trabalhar. E depois, claro, de todo esse episódio, teve reunião do governador com outros líderes de segurança, inclusive ontem, durante uma coletiva, o governador Cláudio Castro disse, né, que vai se reunir com membros do Senado e da Câmara para apresentar um projeto de lei que aumenta a penalidade dos presos associados à milícia e o tráfico. A gente ouve agora também. Então, eu vou propor à Câmara e ao Senado que a gente possa endurecer essas penas o mais rápido possível para que o criminoso tenha medo não só da polícia, mas tenha medo da lei também, e o judiciário tenha conforto para que não tenha que dar decisões que, infelizmente, contra as suas convicções, mas baseadas na lei. É claro que, em paralelo a isso, a gente também tem, né, outras autoridades, né, enfim, segundo o secretário executivo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, foi anunciada uma criação e uma força-tarefa para investigar a lavagem de dinheiro das facções criminosas
que atuam aqui no estado do Rio. Então, logo em paralelo a esse pronunciamento do governador Cláudio Castro, Capelli também deu esse depoimento. Tratar especificamente de crimes financeiros, lavagem de dinheiro aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que isso é decisivo. Asfixiar financeiramente as organizações criminosas é decisivo para a gente reduzir o potencial ofensivo delas. Bom, segundo as investigações da Polícia Civil, a principal linha, desses ataques a ônibus aqui na Zona Oeste, na segunda-feira, seria, porque façam parte de uma estratégia para facilitar a fuga do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga. Então, segundo a Polícia Civil, essa seria a principal linha de investigação. Claro que, como eu disse, membros de autoridades estão se reunindo desde ontem. Hoje também estão previstos mais encontros e a gente também, para poder trazer aqui mais informação para o nosso ouvinte, a gente também traz aqui um depoimento agora, uma declaração do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, falando também um pouquinho a respeito de toda essa atuação. E também nós temos o trabalho possível que está em debate nesse momento no governo sobre o eventual ingresso das Forças Armadas com um papel complementar. E a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe até uma decisão dos próximos dias, com a participação das Forças Armadas para nos ajudar nesse trabalho complementar àquilo que as forças policiais do Estado do Rio vêm fazer. Bom, como eu disse, hoje pela manhã, aparentemente mais tranquilidade, os trabalhadores tentando retomar a rotina, mas fato é que a Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro vem sendo marcada por esses episódios constantes de violência. E, portanto, que a gente tem rapidamente aqui um registro, na verdade, um levantamento, dizendo que teve um aumento em todos os indicadores de violência armada neste ano. Esse levantamento é do Instituto Fogo Cruzado, portanto, aí mostrando, constatando esses episódios que vêm refletindo principalmente no dia a dia do carioca. Ô, Mário, perdão pela interrupção aqui, eu acho que o Capelli usou a expressão chave, o asfixiamento financeiro das organizações criminosas. Vale para o tráfico, vale para as milícias, porque esse negócio de sair caçando liderança, prendendo, matando, tem a sua importância também. Agora, quando a reação do Estado se resume a isso, outra liderança, geralmente mais violenta, é colocada no lugar, e isso gera uma reação como que se materializa naquela que a gente viu na segunda-feira, em que a população acaba servindo de escudo. É a população que fica no meio dessa guerra entre Estado e organizações criminosas. Ocorre que, historicamente, nos últimos 20 e tantos anos, não só essas organizações não foram asfixiadas, como encontraram oxigênio puríssimo pela frente, Elas praticamente receberam um sinal verde do Estado para atuar até se tornarem organizações tão ou mais perigosas que o próprio tráfico de drogas. A gente tem alguma razão para acreditar que, nesse momento, a gente vai ver uma ação mais efetiva nesse sentido? Difícil acreditar pelo histórico, Megali? Mas a gente tem esperança, até porque ontem, no fim da noite, o governador Cláudio Castro foi às redes sociais dizendo que a polícia conseguiu prender num outro trabalho de inteligência, esse pelo menos sem reação, um operador financeiro de uma quadrilha rival, uma outra milícia que é a do Tandera, o Danilo Dias Lima, e esse homem, André Felipe Mendes, foi capturado e agora a polícia disse que continua atuando com o grupo de combate ao crime organizado, que é um trabalho de inteligência que vem sendo feito contando com essa ajuda federal, só que nas próprias palavras do ministro Flávio Dino, dá a entender que não tem nada concreto. Por exemplo, vai vir mais agentes federais. Eles vão atuar na Zona Oeste? Isso não ficou claro. Ele disse que o presidente Lula disse para focar aqui no Rio de Janeiro. A Força Nacional já está por aqui, mas ela não está atuando nessa região conflagrada de momento, nem na Maré, fica nas estradas. Ontem até a Sheila me perguntava sobre isso, as rodovias estão mais patrulhadas? Sim, mas e a sensação nas demais regiões do Rio? É a mesma insegurança. Você vê que moradores da Zona Oeste, alguns não estão saindo de casa, estão faltando trabalho, tem gente que está sem luz até agora porque ônibus foram incendiados, a fiação elétrica de algumas residências e comércios também afetadas. A internet, que é dominada pela milícia, também não está funcionando plenamente. Teve gente que não conseguiu nem avisar para o chefe, para o patrão, por que ia chegar atrasado, por que
não estava indo ao trabalho e ia esperar um transporte alternativo, uma van que estava sendo cobrada R$10 em cash e um valor de um transporte alternativo que também é dominado pelo grupo paramilitar. Valeu, Mário. Obrigada, viu, pelas suas informações. Para Gabi também. Bom trabalho por aí. Até mais. Até. A gente segue ainda nesse assunto, até para detalhar um pouco mais isso sobre o que estávamos falando, né? Essa formação de milícia. A milícia por trás desses ataques no Rio de Janeiro domina boa parte da zona oeste da cidade, da Baixada Fluminense também. O grupo criminoso explora serviços como segurança, gás, TV a cabo, telefonia, extorquindo dinheiro dos moradores. É esse o funcionamento. E o ataque a ônibus que houve na segunda-feira foi só um capítulo mais recente dessa história que a gente acompanha já há pouco mais de 20 anos, quando um grupo de policiais, bombeiros, agentes penitenciários formou a primeira milícia do Estado. Segundo o especialista em segurança pública, José Ricardo Bandeira, a cobrança pelos serviços é uma das armas para passar uma impressão enganosa de proteção às comunidades do Rio de Janeiro, e isso chegou à política. As milícias surgiram vendendo a falsa ideia de que iam libertar as comunidades do tráfico de drogas. E os governos compraram essa falsa ideia, foi mais cômodo, mais fácil. E uma das modalidades que eles praticam nesses territórios é feudo eleitoral. Então, políticos se elegem porque eles têm exclusividade de campanha nesses territórios. E é isso, né? Aí a milícia passou de uma espécie de antagonista para aliada do tráfico na disputa por território, que na visão de José Ricardo Bandeira interfere na prática dos milicianos. O modus operandi da milícia passou a ser o mesmo do tráfico de drogas. Queimar transporte público, impedir o cidadão de ir e vir, ou seja, tocar um terror na sociedade. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente da Silva, questiona o argumento do governo do Rio de Janeiro de que os ataques seriam uma resposta apenas à morte de um miliciano na Zona Oeste. Para ele, o problema é bem mais profundo. Nós sabemos que há uma profunda corrupção dentro das polícias que dá guarida a fortalecimento das milícias, como até o próprio tráfico de entorpecentes. Ainda nessa semana passada, nós tivemos o caso de policiais civis que negociaram uma carga de 16 toneladas de maconha com o Comando Vermelho. Isso mostra como a polícia está entranhada com esse crime organizado e não é uma reação, pura e simplesmente, que vai ditar a mudança daqui para frente. Porque outros problemas surgirão. A Zona Oeste do Rio de Janeiro registra aumento em todos os indicadores de violência armada neste ano. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado revela que a região teve alta nos registros de mortos e feridos em tiroteios, chacinas e operações policiais, como a Gabriela informou agora há pouco. A gente detalha esses números agora ainda no Rio de Janeiro com Guilherme Faria. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado revela que a Zona Oeste do Rio teve alta nos registros de mortos e feridos em tiroteios, chacinas e operações policiais entre os meses de janeiro e outubro de 2023. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de mortos a tiros mais do que dobrou na região. Em 2023, 248 pessoas morreram, 127% a mais do que os 109 registros de 2022. O número de tiroteios também aumentou na região. Já são mais de 730 neste ano. No mesmo período do ano passado, foram 475, uma alta de 55%. O levantamento registra ainda aumento no número de ações policiais. Entre janeiro e outubro de 2023, são 226 operações, frente a 117 no mesmo período de 2022, um crescimento de 93%. O relatório divulgado nesta terça-feira apresenta ainda dados de chacinas policiais em 2023. Neste ano, 28 pessoas morreram, número mais que 9 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando apenas 3 mortes foram registradas.